Boa noite, bem-vindos, bem-vindos a mais uma live do Agosto Dourado. Estamos aqui numa sequência de lives sobre amamentação em homenagem a esse mês. Deixa eu tentar fixar o tema aqui. Eu não estava conseguindo. Deixa eu ver se eu consigo fixar. Não estou conseguindo fixar. Mas tudo bem. Já está no título da live lá também. Hoje a gente vai falar então sobre APLV, alergias alimentares na amamentação. Esse mês a gente, aqui no Fardo de Ternura, está fazendo uma série de lives com o objetivo de divulgar a amamentação, né? A gente está no Agosto Dourado, a gente passou pela Semana Mundial do Aleitamento Materno, na primeira semana de agosto. Então a gente chamou um time muito incrível de vários profissionais para falar com a gente aqui sobre a amamentação e trazer o máximo possível de informação para todo mundo sobre esse tema, que ainda tem bastante coisa controversa ainda sendo falada. Né? Então, hoje a gente vai conversar sobre alergias alimentares e APLV, alergia à proteína do leite de vaca. E a nossa convidada é a Flávia Bernardes, que já está por aqui. Já vou chamar a Flavinha. Peraí, deixa eu abrir a caixa de perguntas, já está aberta. Deixa eu ver se eu preciso fazer mais alguma coisa. Bom. Aqui. Vou chamar ela. Meio errado. Acho que eu cliquei na pessoa errada. Flavinha, se você estiver me ouvindo aí, você pode pedir a solicitação, que eu acho que eu não estou conseguindo daqui. Não estou conseguindo daqui. Deixa eu ver aqui. Flavinha. Isso, agora foi. Acho que agora vai, hein? Ficou um tempo aqui paradinho, não consegui mexer. Vai conseguir entrar. Gente, é muita tecnologia para a cabeça da Não é? pessoa. Mas agora foi. E aí, Tudo Flavinha? bom? Bem-vinda mais uma vez. É sempre muito bom te receber aqui no Fardo de Ternura. Obrigada. Muito bom ter você com a gente aqui. Obrigada. E é isso. Hoje a gente vai conversar sobre esse tema que traz tanta dúvida. A gente abriu uma caixa de perguntas, né? Essa live ela era para ter acontecido no domingo passado, mas aí teve um monte de bebê para nascer. A gente precisou transferir para hoje. E a gente abriu uma caixa de pergunta no domingo passado, abriu uma hoje, então a gente tem assim algum material mesmo que as pessoas trouxeram pra gente de dúvidas. Parte das perguntas a gente já até colocou no roteiro, né? Pra gente conseguir organizar o que a gente iria falar hoje, porque realmente é uma questão que gera bastante dúvida para todo mundo, né? Mesmo para quem ainda não está vivendo isso. Mas tem um monte de dúvidas, como é que eu posso saber, como é que eu posso descobrir, então a gente vai falar sobre isso bastante aqui. E aí, antes de tudo, queria deixar a Flavinha se apresentar. Acho que
Tem muita gente aqui que já conhece a gente, que já está aqui com a gente há bastante tempo, mas tem gente que vai chegar pela primeira vez, que está chegando pela primeira vez. Então, Flavinha, se apresenta, fala quem é você, para todo mundo te conhecer, a maravilhosidade que é você. Então, fala aí. Então, vamos lá. Eu sou Flávia, sou pediatra, atuo aqui em Niterói, fazendo consultório e sala de parto, atendimento humanizado. E eu fiz pediatria, depois fiz residência em neonatologia, comecei a trabalhar em UTI neonatal. E quando a minha terceira filha nasceu, nós fizemos um diagnóstico de alergia alimentar. E aí isso deu uma reviravolta na minha vida e me colocou aqui onde eu tô hoje. É, foi assim, foi uma desconstrução para me reconstruir, né, em muita coisa. E, e aí eu comecei a fazer consultório, depois eu passei um tempo só em casa, né, com os filhos, com ela, em função da alergia alimentar. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso aqui. E aí depois, na volta ao trabalho, ao invés de voltar para os plantões, eu acabei conseguindo fazer o consultório, que já era um sonho bem antigo, né? E atuar aí com o que eu curto, que é esse atendimento no dia a dia das crianças e nas salas de parto. Isso aí. E estamos trabalhando, né, bastante com muitas mulheres, né, atendendo muita gente. Graças a Deus, assim, que você teve essa vontade de voltar para esse atendimento, porque foi muito bom. Que bom. E aí queria também apresentar um pouquinho do Fardo e um pouquinho da nossa proposta aqui para quem está chegando agora. O Fardo de Ternura é um grupo de apoio à gestação, parto e puerpério. A gente começou como um grupo de apoio ao pós-parto, e aí à medida que a gente foi crescendo e muitas mulheres foram chegando, a gente começou a ver a riqueza que era o atendimento das mulheres em grupo, né? Como é que era rico estar em coletivo e como que essas mulheres se beneficiavam. A gente trouxe isso também para a gestação e hoje a gente tem o coletivo de doulas dentro do Fardo de Ternura. Somos 5 doulas trabalhando com as mulheres. Eu sou a Tamara Fogel e hoje a gente vai falar sobre esse tema. Tem um monte de live já sobre o Agosto Dourado, né? Sobre o tema de amamentação. Todos eles estão gravados no nosso IGTV. Quem quiser ir lá ver, tem a lista lá de todas as lives desse mês, tá? Bom, então vamos começar, Flavinha, que hoje a gente tem coisa pra caramba pra falar, né? Vamos. E eu acho que eu vou começar pelo tema mais recorrente, que foi das perguntas mais frequentes que a gente recebeu, que é o que é a PLV, né? Como é que a gente discrimina a PLV, por exemplo, de outras coisas mais características ao leite, como a intolerância à lactose, né? Que as pessoas também falam bastante, que está sendo bastante falado ultimamente. Isso. Então, vamos lá. Quando a gente fala em APLV, o que isso significa? É uma sigla que a gente entende como alergia à proteína do leite de vaca. Quando a gente tem alguma alergia alimentar, a gente geralmente fala em alergia a alguma proteína, tá? Então, quando é a alergia ao leite, é a alergia à proteína do leite de vaca, tá bom? O que é a lactose? A lactose, ela é um açúcar do leite. Então, a gente não tem como ter alergia ao açúcar do leite, porque a alergia é a proteína, tá bom? Então, quando a gente tem a lactose, o que a gente pode ter é uma intolerância à lactose. Por quê? O que acontece? O nosso organismo, ele tem uma enzima lá no intestino, que é produzida lá, que se chama lactase. Essa enzima é a responsável pela quebra da lactose. Quando alguém consome um leite que vem junto à lactose, que é o açúcar desse alimento, ele chega lá no intestino e ele é digerido, ele é quebrado por essa enzima que se chama lactase, tá? Quando existe uma diminuição dessa enzima, essa lactose presente nesse alimento que foi ingerido, ele não consegue ser quebrado, não consegue ser digerido. Então, o que acontece? Com a lactose intacta, esse intestino tem uma fermentação diferente. A gente tem sintomas de distensão abdominal, a gente pode ter sintomas de diarreia, pode ter sintoma de assadura, pode ter sintoma de dor abdominal, de cólica, né? Em função dessa lactose que não foi digerida,
tá bom? Lembrando que a lactose, ela é um açúcar que está presente em qualquer leite, de todos os mamíferos, inclusive no leite materno, tá? Então é importante a gente dizer que o leite materno é um leite muito rico em lactose. E não adianta você consumir, por exemplo, um leite de vaca sem lactose, se na verdade você tem um diagnóstico de alergia à proteína do leite de vaca. Porque você vai continuar tendo a proteína naquele alimento, a única coisa que você não vai ter é a lactose. O que são esses alimentos sem lactose, na verdade? Eles são alimentos com proteína do leite, são alimentos que têm um leite na sua composição. E como a pessoa que vai estar consumindo possivelmente tem a intolerância à lactose, por isso está fazendo a opção por esse alimento sem lactose, esse alimento ele já inclui nos seus ingredientes uma enzima sintética chamada lactase. Então, esse organismo que não vai produzir a lactase vai consumir um alimento com leite de vaca que tem lactose, mas esse alimento já vem acrescido da lactase. Então, essa lactase que vem nesse alimento vai quebrar a lactose dentro do organismo da pessoa e essa pessoa vai conseguir digerir a lactose de maneira normal. Então, não vai ter essa sintomatologia exuberante. Uma coisa E a lactose vai estar presente no leite da mulher, né? Independente da alimentação dela, Isso, né? independente da alimentação. Essa mulher consumindo leite de vaca ou não, a lactose é um componente do leite materno. É o açúcar do leite materno, né? Então, é importante a gente dizer isso. Uma coisa que é importante a gente saber é que, assim, a alergia à proteína do leite de vaca, ela é muito comum nas crianças, tá? Geralmente é uma alergia que a gente vê acontecer, principalmente no primeiro ano de vida. A tendência é que essa alergia vá melhorando, que essa criança vá obtendo tolerância a essa alergia ao longo desse primeiro, segundo ano de vida. Geralmente, as alergias IgEs não mediadas tendem a ter uma tolerância mais rápida. A gente depois vai falar um pouquinho sobre a alergia. E as IgEs mediadas, elas podem ser alergias que demoram um pouquinho mais para a criança adquirir tolerância. É raro, é muito menos comum, né? Não raro, muito menos comum que um adulto tenha alergia à proteína do leite de vaca, tá? Quando isso acontece, geralmente é uma criança que veio manifestando essa alergia e que por alguma razão não adquiriu tolerância. O que são poucos, tá? Bem poucos que acabam não adquirindo tolerância ao longo da vida. E a intolerância à lactose? Diferente da alergia à proteína do leite de vaca, ela é muito mais comum nos adultos. É o contrário. É o contrário. Por quê? O nosso intestino, quando nós somos crianças, ele produz bastante lactase, que é essa enzima que é a quebra da lactose. E à medida que a gente vai crescendo, vai envelhecendo, essa produção de lactase vai diminuindo. Então, a tendência é que a gente vá ficando mais velho e que essa produção vá ficando menor e que a gente vá tolerando cada vez menos lactose. Isso é natural. Nós somos os únicos mamíferos que continuamos a consumir leite na natureza, né? Ao longo aí da nossa vida. Então, teoricamente, o nosso organismo se preparou para sermos mamíferos pelo início da nossa vida, né? Para mamarmos na nossa própria espécie, né? No início da vida. Então, essa lactose foi produzida, né? Ela para esse tipo de situação, para o consumo de leite. Então, ao longo aí do tempo, a gente teoricamente deixaria de ser mamífero, né? Deixaria de ser mamífero, não. A gente deixaria deixaria de mamar, né? Deixaria de usar só a fonte de leite, né? E aí, usar outros fontes. Alimentos e não precisaria mais da lactase. Então, isso geralmente acontece. E geralmente, assim, existem, depois, com o consumo de determinadas famílias, de determinadas culturas, né? Com o consumo de leite
postergado até a idade adulta, né? Algumas mutações foram acontecendo no nosso organismo e essa lactase foi sendo produzida em maior escala para alguns adultos também. Então, o que a gente vê na população é que, geralmente, um percentual de 50% das pessoas já tem essa mutação que produz uma quantidade maior de lactase e esses adultos conseguem fazer um consumo adequado de leite, sem que tenham esses sintomas desagradáveis, né, da não digestão da lactose. E esses outros 50% que ainda não tiveram essa mutação têm esses sintomas e tendem a precisar usar, sim, enzimas sintéticas da lactase para conseguir fazer a quebra dessa lactose, tá? Então, Isso é muito bom da gente falar, né? Porque às vezes a gente fala muito de uma forma muito misturada sobre as duas coisas e bebês com intolerância à lactose é uma coisa bem difícil, né? Da gente conseguir ver, né? Porque, né, na teoria, todos nós viemos preparados para tomar leite nos primeiros meses, né? Então, receber a lactose é uma coisa já esperada, né? Isso é bem, bem legal. E aí, uma outra coisa que talvez também seja legal da gente entrar aqui é sobre os sintomas a observar, né? O que que a gente observa numa criança em que eu estou suspeitando se talvez ele tenha ou não tenha alergia à proteína do leite. Até para fazer esse diagnóstico diferencial, né? O que que eu vejo num adulto que tem intolerância à lactose e o que que eu vejo numa criança que tem APLV? O que que tem de diferença aí nesse contexto? Só uma coisa bacana desse ponto aqui é que, assim, aí as pessoas perguntam, mas um bebê não tem intolerância à lactose? Pode ter, sim. Só que não a intolerância à lactose primária. O que que é a intolerância à lactose primária? Seria alguém que não produz a lactase, tá? Então, isso é uma doença raríssima. Então, assim, se alguém conhece um bebê que tem intolerância à lactose primária, porque não produz a lactase, assim, fala pra gente, porque de fato assim, para descrever, sabe? Porque muito raro. Isso de fato é uma doença genética que é rara, não é comum a gente ver. Sim. Mas um bebê pode sim ter intolerância à lactose, como secundária. Lembra que a gente falou que a lactase, essa enzima que é produzida, ela é produzida lá no intestino? Então, lá no intestino a gente tem o que a gente chama de vilosidade. São tipo dedinhos assim de luva, né? Que fazem com que o alimento consiga passar mais ali, né? Ser mais absorvido. Aumenta a superfície. Superfície de contato. Então, quando a gente tem, por exemplo, uma doença viral, gastrointestinal, quando a gente tem alguma coisa que agride, ou inclusive a alergia à proteína do leite de vaca, inflamando esse intestino, a gente vai ter atividades consumidas. Então, esse intestino, ao invés de ter esse monte de vilosidade, ele vai ficar todo lisinho, tá? Então, ele vai estar ali machucado, ferido, inflamado. Com esse intestino inflamado, a gente tem sim uma alteração na produção da lactase. Então, a gente pode necessariamente uma intolerância à lactose em um bebezinho também. Mas lembrando, temporário, tá? À medida que esse intestino vai reptilizando, que esse intestino vai cicatrizando, essas vilosidades vão voltando a aparecer e essa lactase vai voltando a ser produzida. Então, esses sintomas de intolerância à lactose desse bebê em específico, ela vai ser um sintoma pontual e temporário. A partir do momento que... Então, às vezes, até você tem agregação, né, de sintomas, né? Tanto da alergia à proteína, né? E dependendo se for uma exposição contínua e não ficar alerta a isso de cara, às vezes até começa a ter também sintomas de intolerância. Exatamente, né? Isso. Então, para a gente falar um pouquinho do que você tinha perguntado, né? Dos sintomas, eu acho importante a gente falar também sobre a questão dos tipos de alergia alimentar. Aqui no caso que a gente vai falar da leite de vaca, né? Para a gente entender quais podem ser os sintomas característicos de determinados tipos, né? Então, a gente tem, basicamente, 3 formas de manifestações de alergia à proteína do leite de vaca. Lembrando que, assim, essa doença, a alergia à proteína do leite de vaca, ela tem manifestações muito, muito complexas, sabe? Assim, complexas não, muito
E diversas, né? Diversas, exatamente. Então, não é uma doença única, tá? É uma doença que quando você fala, você tem que avaliar a sintomatologia muito individual, tá? Nem todo mundo vai Uhum. ter sintomas muito iguais. Então, a gente tem a alergia que a gente chama de IgE mediada, tá? O que que é a alergia IgE mediada? É uma alergia que a gente chama de imediata. Ela acontece imediatamente ou segundos ou minutos após o consumo desse alimento. Tá? Então, a pessoa vai consumir esse alimento e rapidamente essa pessoa já vai manifestar sintomas. Quais são os sintomas dessa doença? Geralmente é aquela urticária, sabe? Quando fica aquelas placas vermelhas pelo corpo, coceira ou eritema, que é a pele mais avermelhada, às vezes você vê aquele olho mais vermelho, ou edema, inchaço, aquele olho inchadinho, boca inchada, orelha inchada. E essa é a alergia perigosa no que diz respeito a edema de glote, tá? Então, essa é a alergia IgE mediada. Apesar da Mas que ao mesmo tempo ela é perigosa, mas ao mesmo tempo você consegue relacionar mais rapidamente qual é o alimento que está dando alergia, né? Isso. Ela é a alergia mais perigosa em função do risco de anafilaxia, né? Ao mesmo tempo, ela é uma alergia de fácil detecção, exatamente pela rapidez que a gente tem de manifestação de sintomas com a ingestão do alimento. Então, é uma alergia que a gente tem uma detecção mais fácil, né? E aí existe um outro tipo de alergia que a gente chama de alergia IgE não mediada, tá? Essa alergia IgE não mediada, ela geralmente é a base de células, linfócitos. E essa Uhum. alergia tem uma manifestação mais tardia. Quando a pessoa ingere o alimento, a manifestação de sintomas, ela pode acontecer horas, dias ou até semanas depois do consumo desse alimento. E aí Aí que o bicho pega, né? do diagnóstico dessa alergia. Porque a relação de causa e efeito não é imediata. Então, para você descobrir, você tem que ser detetive, você tem que fazer um trabalho ali de minucioso, sabe? De montar quebra-cabeça mesmo para você tentar entender o que pode estar acontecendo. Então, tem que colher uma história muito rica, exame físico muito rico, para a gente tentar entender o que está acontecendo aí na vida dessa criança. E muitas vezes não vai ser no primeiro contato com a criança que a gente vai conseguir fechar o diagnóstico. Às vezes a gente precisa ir acompanhando até que a gente consiga entender se de fato pode ser alergia à proteína do leite de vaca ou não, tá? E quais são as manifestações mais comuns dessa Isso. alergia? Uhum. Manifestações gastrointestinais, tá? Pode ter cólica mais intensa, refluxo gastroesofágico, e aí a gente fala da doença do refluxo gastroesofágico, que é diferente do refluxo fisiológico. A gente vai falar um pouquinho sobre essa diferença também mais à frente. Pode ter diarreia, pode ter constipação, pode ter assadura. E a assadura ela pode acontecer, inclusive, por conta da diarreia, desse intestino inflamado, e aí as vilosidades produzem menos lactase, e a gente faz aquela intolerância à lactose secundária, as fezes ficam ácidas, e aí o bumbum pode ficar bem assado, isso é comum acontecer. Vômitos, perda ponderal, anemia por sangramento nas fezes, importante, ou pode ser só um sangramento mais menos importante, né? Muco nas fezes, irritabilidade, mamadas que o bebê não consegue ficar no seio porque está muito incomodado, está com dor, está irritado. Muitas famílias relatam alteração no padrão de sono, tá? Então, quando a gente, Uhum. Muito importante falar isso. além da gente ter essa manifestação mais tardia, que a gente não tem muita relação de qual foi o alimento que causou para a gente fechar o diagnóstico, a gente ainda tem situações muito parecidas com situações fisiológicas na vida de um bebê, né? Cólica pode Pois ser é. fisiológico, refluxo Uhum. fisiológico, irritabilidade, choro, pode ser uma estrogestação, pode ser um bebê que tenha necessidade de colo, pode ser um bebê que não quer sair do peito, que quer mamar o tempo inteiro, pode ser uma anquiloglossia que não está fazendo, Pois né? é.
Aí a gente ainda entra nisso, né? Porque tem outras comorbidades, às vezes, que podem estar né, nesse bebê, nessa dupla e outras questões que não tem nada a ver, às vezes, a ver com proteína, com alergia, com nada alimentar, e que muitas vezes é confundido, né? A anquiloglossia é um caso bem importante, É. né? Aí a Flávia falando picos de crescimento, às vezes o bebê está passando por um pico de crescimento, né? E tudo bem, o pico de crescimento às vezes ele é mais limitado, né? Ele vai ter um período de início e um período de fim. A gente pode esperar, né? Normalmente as sequências de um processo desse eles se mantêm, mas é uma grande dificuldade, Isso. né? Para conseguir fazer esse diagnóstico. Isso é um ponto muito importante que você falou, o tempo que precisa avaliar, que não é uma coisa concreta, fechada, que numa consulta você vai conseguir definir, né? Geralmente não. Geralmente, assim, se o bebê já chega com sintomatologias mais exuberantes e geralmente mais de um sistema acometido, aí a gente vai falar um pouquinho sobre diagnóstico, a gente já pode fechar um diagnóstico mais precoce. Mas quando esse bebê chega ainda muito no início, a gente já está acompanhando essa família bem do início, com sintomas ainda mais inespecíficos, né? São sintomas que podem sugerir alergia à proteína do leite de vaca, mas podem ser coisas também, questões fisiológicas desse bebê. A gente pode sim precisar ficar avaliando esse bebê por um tempo maior, fazer consultas mais periódicas, manter o contato com essa família mais próximo, pedir para essa família observar determinadas questões, entender se esse bebê tem necessidade de colo, é uma estrogestação, o que está acontecendo? Esse bebê tá ganhando peso adequadamente? Como é que está o crescimento desse bebê? Desenvolvimento. Então, tem muita coisa que a gente precisa aí limpar, né, Isso. para a gente tentar fazer um diagnóstico mais assertivo. E aí, talvez seja legal a gente falar como é que são os caminhos, né? Porque assim, a gente fala muito, né? Tem se falado muito sobre a PLV. E aí você já trouxe até, né, mais no início, como que a frequência de verdade, né, de crianças a PLV não é tão alta quanto o que a gente ouve falar, né? Então, será que a gente vai suspeitar de imediato um APLV ou a gente vai tentar olhar outras coisas antes para ver se tem outras comorbidades, às vezes, que podem estar influenciando esse quadro, para a gente conseguir tirar esses outros pontos para olhar se de verdade tem algum ponto de alergia alimentar. Por exemplo, a anquiloglossia é um ponto muito importante, né, de ser olhado. Se o bebê, por exemplo, não está ganhando peso, está irritado, Isso. né? Avaliar a mamada, se essa mamada está efetiva. Porque, assim, você vai pensar, esse bebê não está ganhando peso porque pode ser, e está chorando muito, um bebê irritado, tem alergia à proteína do leite de vaca. Mas quando você vai ver, é uma pega que não está adequada, é uma amamentação que não foi bem manejada, é um bebê que não está ganhando peso porque, de fato, não está conseguindo extrair o volume de leite adequado da mama, né? Exatamente. Como é que tá a produção de leite dessa mulher, né? O que que acontece, Isso. né? E aí, assim, uma coisa também que é bem interessante da gente falar existe fatores de risco Uhum. para uma criança desenvolver a PLV? Existe. Aí só faltou a gente falar a terceira forma de Ah, apresentação da doença, que é a, sim. né, que ela geralmente se manifesta com dermatite atópica. E aí no bebê menorzinho, a gente vai ver geralmente essa dermatite em bochechas, orelhas, parte de trás da orelha, pescocinho e região de dobras, tá? Geralmente no bebê menorzinho é Beleza. assim que a gente vai observar a dermatite atópica. E aí, como é que você pode fazer o diagnóstico disso aí? Quando que você vai suspeitar? Quando você tiver um desses sintomas, o que que você geralmente suspeita? Quando você Pois é. tem esses sintomas, você pode continuar acompanhando, né? Vamos avaliar se isso é fisiológico, se isso é uma questão de um comportamento natural de um bebê recém-nascido, ou se tem algum outro que a gente Uhum. precisa fazer na amamentação, o que que a gente precisa ajudar aí, né? A fazer com essa família. Às vezes é um bebê que tem um sono muito alterado porque é hiperestimulado, a família não entendeu ainda os sinais precoces de sono, ainda não está conseguindo acolher bem esse bebê nas suas necessidades. Então, a gente tem que trabalhar com todas essas questões. E aí, quando a gente vai fazer o diagnóstico, geralmente, quando um bebê tem algumas dessas questões bem exacerbadas, sabe? Bem exuberantes. É uma cólica. Não que a cólica isoladamente seja um sintoma minimizado. Não, a gente sabe que traz uma questão grande para a família. Mas a cólica isolada, ela geralmente não é
é, 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 não é padrão para Diagnóstico de nada, né? alergia à proteína. Assim como sangue nas fezes também, né? Que também é um ponto importante, né? Às vezes tem alguma coisa, algum vermelhinho nas fezes e a família já fica desesperada. Pode ser por vacina de rotavírus, pode ser alguma infecção que está acontecendo, né? Não necessariamente alergia à proteína do leite de vaca. Então, quando a gente, para fazer o diagnóstico, geralmente a gente tem a sintomatologia muito exuberante, que você já tentou descartar várias outras situações e de fato não é, tá? Ou geralmente é o que acontece, você tem mais de um sistema acometido, tá? Então, um bebê que tem uma cólica muito intensa, mas que também tem uma dermatite atópica. É um bebê que tem Uhum. viral alterado e tem uma diarreia. É um bebê que tem raia de sangue nas fezes e que tem diarreia, que faz uma proctocolite alérgica, né? Então, quando você tem mais de um sintoma ou sintomas mais exuberantes, você de fato pensa na alergia à proteína do leite de vaca, né? E Já vi crianças também que têm comprometimento respiratório também, às vezes, né? Tem umas questões respiratórias envolvidas também, né? o comprometimento respiratório, ele geralmente não se dá no início, tá? Ele, a Uhum. gente chama de marcha alérgica. Ele vai acontecer mais posteriormente, para crianças um pouco maiores. Para crianças menores de Entendi. 2, 3 anos, geralmente não é o que a gente acompanha. Essa alergia, ela depois vai se manifestar mais como asma, rinite, mas geralmente isso não acontece num bebê menor. Então, Tá, beleza. E como é que essas, assim, uma pergunta que a gente recebeu foi: tem algo que a mulher pode fazer na gestação para prevenir o bebê de ter a PLV, né? Eu acho que conversa um pouco sobre essa ideia de quais são os fatores de risco, né? O que que a gente sabe hoje em dia que pode favorecer ao desenvolvimento de uma alergia alimentar numa criança, né? Num isso. recém-nascido. Então, assim, os fatores de risco são quando você tem uma história familiar para doença alérgica, tá? Seja essa doença alergia alimentar, rinite, asma, quando alguém da família, pai, mãe ou irmão dessa criança tem história positiva, a gente sabe que a chance aumenta muito. Quando a gente tem o pai ou a mãe, geralmente a chance dessa criança ter doença alérgica, alergia alimentar, é de 50% a 60%. Quando você tem pai e mãe com história positiva de doença alérgica, mesmo que não seja alergia alimentar, tá? Se esse pai ou essa mãe tem história de rinite, alguma doença, Uhum. né, que eles têm predisposição à atopia. Quando os dois têm, a gente tem 80% de chance desse bebê ter alergia Caramba. alimentar. Então, a história familiar é, assim, bem importante nesse diagnóstico. Então, é uma coisa também que tem que estar ali na nossa anamnese, né? Entender qual é a história dessa família com relação à alergia. E irmão também. Quando a gente tem um irmão alérgico alimentar, a gente já fica mais antenado, porque a chance desse bebê ter alergia alimentar é maior, tá? Outros fatores de risco: introdução alimentar precoce. Antes de 6 meses de vida. Quando a gente introduz alimentos na dieta dessa criança antes de 6 meses de vida, a chance dessa criança evoluir com alergia alimentar é maior. É um intestino, um trato gastrointestinal que ainda não está maduro para receber um alimento que não seja o leite, ou leite materno, ou fórmula infantil, Ou a tá? fome. E da mesma maneira, a introdução alimentar postergada também é chance de evoluir com alergia alimentar. E aí a gente vai falar um pouco aqui Uhum. também daqui a pouco com esse link que você fez com como a gente pode prevenir, né? Uma outra coisa é a questão da disbiose. Disbiose é quando a gente tem um desequilíbrio de flora bacteriana intestinal. Então, quando há esse desequilíbrio, a gente tem uma chance maior desse bebê evoluir com alergia alimentar. E aí, o que pode causar disbiose? Alimentação diferente, questões ambientais, questões genéticas, é, é, introdução precoce de leite de vaca na dieta. E aí a introdução precoce de leite de vaca, ela entra de duas maneiras, tá? Ela entra tanto na questão de propiciar disbiose, tá?
quanto na questão de já ser um fator de risco, porque o leite de vaca introduzido precocemente na vida dessa criança, por si só, já pode causar aumento do risco de alergia alimentar. Então, o leite de... E a fórmula, ela é feita com leite de vaca, né? Então, a introdução de uma fórmula precoce também é um fator de risco, Isso. né? Por isso a importância da gente se atentar de que aquela fórmula que é oferecida no berçário, de maneira impensada, né? Sem uma indicação precisa, ela é fator de risco para doença alérgica alimentar. Então vamos pensar se de fato tem. Ninguém vai negar a fórmula para um bebê pensando numa possível alergia alimentar para um bebê que tem indicação de complementação ou de uso dessa fórmula. Claro, Porque claro. não está podendo receber o leite materno por alguma razão. Não Sim. existe isso. Da mesma maneira que você também vai pensar na fórmula, então se eu vou introduzir uma fórmula, deixa eu fazer aqui uma fórmula parcialmente hidrolisada, extensamente hidrolisada, porque não sei, né? Vai que tem alergia. Isso não se faz, tá? A gente não previne alergia alimentar usando fórmula extensamente hidrolisada ou parcialmente hidrolisada. A gente só vai usar essas fórmulas para tratamento de alergia alimentar se de Sim, fato a a criança suspeita. precisar de uma complementação, tá? E aí fiquei pensando aqui, enquanto você estava falando sobre desbiose, né? Por exemplo, a Lu Paz está aqui falando com a gente, falando, por exemplo, sobre a alimentação da mãe também, Aham. né? Provavelmente, né, a alimentação durante a gestação e durante a vida, né, influencia provavelmente na microbiota, né, dessa mãe, né, de como é que isso vai impactar nos micro-organismos, né, que são estimulados, né? E também fiquei pensando assim, como é que é nessa recepção desse bebê, né? Como é que ele Isso. nasce, como é que vai ser os primeiros momentos dele, né, após o nascimento, se ele vai ficar em contato com a mãe, se ele não vai ficar em contato com a mãe, se ele vai mamar Uhum. na primeira hora, tá ali no seio. Isso tudo impacta? Muito, muito. Primeiro de tudo, quando a gente tem um parto cesáreo, esse bebê, ele não tem contato com aquela flora bacteriana que ele teria ali da vagina da mãe, né? Então, é um bebê que nasceu ali sem ter contato com essa flora, ele já tem um risco maior de evoluir com desbiose, tá? Quando esse bebê nasce por cesariana, podem existir duas causas para isso. Ou uma cesariana que de fato teve uma indicação e precisou ser feita, ou uma cesariana eletiva, tá? Que foi marcada e a gente nem sabe se esse bebê de fato estava preparado para vir, porque essa mulher não entrou em trabalho, né? Uhum, Então, quando é sim. retirado prematuramente, a gente sabe que ele também tem um risco aumentado de desbiose, mesmo que esse prematuramente seja 1, 2 semanas antes do tempo que esse bebê estaria preparado para nascer. Então, isso também aumenta o risco de desbiose para esse bebê. Uma outra questão, uma coisa que diminui o risco de desbiose é quando esse bebê vem direto para o contato pele a pele com essa mulher. Então, se o bebê vem para o contato pele a pele, esse bebê está em contato com flora bacteriana materna, né? Diminui o risco de desbiose para esse bebê. Esse bebê vai colonizando a sua pele com essas bactérias que também colonizam ali a pele da mãe dele, tá? Mama colostro, né? Nos primeiros minutos de Então, vida, tudo isso. isso, o contato com o seio materno e com o colostro. O colostro, ele tem propriedades imunomoduladoras, ele tem um monte de anticorpos. Então, esse bebê já vai estar recebendo anticorpos ali de acordo com tudo que essa mulher está tendo ali de contato no hospital, de tudo que essa mulher já teve em contato de infecção. Então, esse bebê que ainda não tem a sua imunidade estabelecida, vai estar recebendo ali tudo isso da maneira mais natural possível dessas gotinhas, que podem ser gotinhas, sim, né? Mesmo que esse bebê não faça uma mamada efetiva na sala de parto, só esse contato já é maravilhoso o suficiente para que esse bebê diminua o risco de desbiose. Então, vamos o bebê depois precisa ir para o berçário por alguma razão, por protocolo hospitalar, por um bebê que nasceu, precisa passar no berçário para pesar, para medir. Se esse bebê já teve contato com esse colostro, que já ofereceu anticorpos para ele, relacionados a bactérias que essa mulher já teve contato aí ao longo da sua vida, inclusive bactérias hospitalares que essa mulher está tendo contato, já está produzindo anticorpos e passando isso para o bebê, esse bebê já vai chegar lá muito mais protegido do que um bebê que não teve contato com esse colostro ali na sala de parto, né? Incrível, né? A quantidade de coisa que a gente fala sobre primeira hora do bebê, a importância, né, da sala de parto, a importância dele ficar ali
em contato pele a pele com o bebê, mas parece que a gente está falando de uma coisa assim, né, restrita, ai que legal, promover contato, mas não, a gente está falando sobre saúde, né, desse bebê de um modo geral. E para quem está preocupada, né, na gestação sobre o que fazer, isso é um ponto super importante, né, da gente conversar. Isso. Bom, a gente está chegando agora em 39 minutos de live. Você acredita, cara? Passou assim, né? Deu um estalo e a live aconteceu. Mas assim, queria muito que a gente não deixasse de falar de dois pontos que são muito importantes da gente falar. Quem quiser colocar pergunta, tem uma caixinha de perguntas abertas, ou pode colocar aqui nos comentários, que a gente vai tentar responder tudo. Pode ser que a gente não consiga, mas eu acho que a gente vai precisar de uma outra live, né, para falar tudo aqui. Mas assim, tem um ponto que a gente colocou para falar que eu acho muito importante, que não vai acabar agora não, acaba com 1 hora, mas a gente precisa dar uma organizada aqui para a gente conseguir falar tudo, né, Lu? Como é que é o diagnóstico, né, de um bebê que tem suspeita de APLV, assim, porque é uma loucura, né? Uma família que suspeita que o bebê tem APLV ou que o médico começa a suspeitar. A gente vê situações das mais diversas possíveis, desde levar essa criança para fazer N tipos de exames invasivos, complicados, desde a alimentação dessa mãe que vira uma coisa caótica. Então, assim, vamos falar um pouco sobre isso? Vamos falar sobre o que faz sentido nesse diagnóstico quando a gente começa a falar de APLV, de suspeita de APLV? O que a gente faz? Eu só acho que eu não terminei de responder quando você falou da prevenção, né? O que a gente faz para prevenir? Pode prevenir isso durante a gravidez? Não se faz dieta na gravidez, tá? Restrita de alimento para Não se faz isso. A prevenção não é um fator de proteção para essa mulher. Entendi. Não, eu acho que ficou clara a questão da recepção desse bebê, né? Que é o mais importante, talvez, né? E, enfim, né? Fazer pensar nessa microbiota que esse bebê vai receber quando ele nascer. E aí, não é? O importante é que essa mulher continue com a dieta habitual dela, porque via placenta, esse bebê vai ter contato com a proteína dos alimentos que essa mulher está consumindo e ele vai criando, teoricamente, uma tolerância aos alimentos que essa mulher consome. Então, a gente não vai estar protegendo esse bebê se a gente excluir esse alimento. Porque se a gente a gente pode causar sensibilização nesse bebê para um contato posterior, tá? Posterior. Não vai prevenir excluindo. Aí fala assim, então deixa eu prevenir. Eu já tive um filho alérgico alimentar. Quando eu vou amamentar o meu segundo, é melhor que eu tire o leite da minha dieta para prevenir que ele tenha. Também não se usa isso, tá? A gente não vai fazer prevenção de alergia alimentar excluindo o leite da dieta, tá bom? Então, e nem na amamentação, que a Lu tá colocando aqui, né? É um dos pontos que a gente vai falar, né? Você tá na suspeita de ter uma alergia alimentar específica e aí tira tudo da alimentação da mulher? É isso que faz sentido? Não faz, né? Então, a prevenção, a gente não usa isso, tá? Então, o que a gente vai fazer? O que é a prevenção? Quando você tem uma suspeita, quando você já sabe lá na sua anamnese que essa família tem uma história familiar rica, né, para alergia, o que você vai fazer para prevenir? Incentivar a amamentação. Isso é muito importante. Então, informação sobre o recebimento desse bebê e informação sobre a amamentação, porque a amamentação é um fator muito protetivo com relação a isso. A gente vai falar isso um pouquinho mais à frente. Então, com relação ao tratamento que o diagnóstico, né, que você estava falando. Como é que a gente faz o diagnóstico? O diagnóstico de alergia alimentar é clínico. O diagnóstico não é laboratorial, tá? Nem para alergia IgE mediada, nem para alergia mista, nem para alergia IgE não mediada. O diagnóstico é clínico. Então, não adianta você pedir exame de fezes, não adianta você pedir exame de sangue, não existe nenhum exame de imagem que vá te mostrar se essa criança tem alergia ou não. Então, tem gente que leva a criança para bebê, às vezes pequeno, para fazer sedação, para fazer endoscopia, colonoscopia, colhe um monte de exame de sangue de bebezinho pequenininho, exame de fezes. Então, assim, nada disso vai fazer diagnóstico. O diagnóstico é clínico, tá? Exame de sangue a gente pode fazer para crianças um pouco mais velhas, com sintomatologia IgE mediada, que são aqueles sintomas imediatos, né?
Uhum. Mas é assim, o exame tem que ser muito bem indicado e muito bem interpretado. Por quê? Porque uma criança com um exame positivo, se você colhe lá um IgE para leite de vaca, e aí deu positivo. Mas essa criança, essa mulher colheu e essa criança nem nunca teve sintoma. Ah, mas eu colhi porque o irmão já teve, então eu resolvi colher. Aí vem o IgE positivo. Mas essa criança tem contato com leite materno, essa mulher, essa mãe continua a consumir o leite e essa criança nunca teve manifestação nenhuma. Então, assim, você vai precisar excluir esse alimento da dieta dessa mulher se essa criança não está fazendo sintomatologia? De maneira nenhuma, tá? Exame positivo não faz diagnóstico. Assim como exame negativo também não exclui diagnóstico, tá? Então, se você tem uma criança, Ou seja, não precisa, né? não tem que fazer, né? Então, se você tem Aham. sintomatologia, você colhe o exame e esse exame vem negativo, isso não exclui a sua suspeita diagnóstica, tá? Então, esse diagnóstico é clínico. E uma vez que você tenha feito o diagnóstico clínico, que você tem essa suspeita, que você de fato fez esse diagnóstico clínico, como é que a gente vai fazer para ter certeza desse diagnóstico? A gente vai excluir o alimento alérgeno, o alimento que a gente pensa da alergia, tá? Não são vários alimentos. O alimento que a gente pensa. E é importante a gente falar que no Brasil, qual é a prevalência disso? A prevalência de alergia alimentar, antigamente, era pensada em termos de 3 a 6% da população tem história de alergia alimentar. Só que a gente está vendo que isso está numa crescente, tá? Então, muito provavelmente, já é muito mais do que 6% da população que tem alergia alimentar. E desses 6%, 85% dessas crianças têm alergia à proteína do leite de vaca. Então, o alérgeno mais comum no Brasil é a proteína É o leite. tá? Então, quando a gente tem as manifestações, na maioria das vezes é a proteína do leite de vaca que a gente vai excluir dessa dieta. Mas, se você tem alguma outra suspeita, por exemplo, com uma dermatite atópica, muito importante, sem nenhum outro sintoma, você já pode pensar no ovo, que é um alimento que tem muita relação com dermatite atópica. Assim como outros alimentos, a gente pode exclusão, mas geralmente a proteína do leite de vaca é o que a gente vê aí mais comumente. E aí você faz a retirada desse alimento, ou da dieta da mulher, ou da dieta da criança, se essa criança já está comendo, né? Tirou esse alimento, a gente vai esperar um prazo de pelo menos 8 semanas. Então, essa mulher vai ficar em dieta restritiva de leite de vaca e de derivados de leite, lendo todos os rótulos para ver todos os alimentos que ela está consumindo, tudo que é usado na sua alimentação, não pode ter leite em nada. Então, tem que fazer uma leitura de rótulo, tem que ter bastante atenção, né? Para que não haja leite nessa dieta. E aí, a gente vai manter essa dieta por 8 semanas e vai avaliar clinicamente como essa criança vai ficar. Criança melhorou a sintomatologia, ficou muito melhor. A gente tem uma suspeita clínica grande, né? E melhorou, ó, pode ser mesmo. Como é que a gente vai fazer para, de fato, ter esse diagnóstico? Depois dessas 8 semanas, ou então depois que essa criança, de fato, tiver aí a sua melhora clínica, estabilidade clínica, você vai reintroduzir esse alimento na vida da criança, que é o que a gente chama de TPO, que é o teste de prova oral. Uma vez que introduz esse alimento na vida da criança, você vai avaliar se ela vai de novo fazer a reação, né? Fez a reação, diagnóstico. Isso é massa. Não, reação podia ser, e a criança melhorou, podia ser qualquer outra coisa, né? Podia ser, de fato, uma cólica mais importante, mas que não era relacionada à alergia alimentar. Podia ser um sangramento nas fezes em função da vacina rotavírus. Podia ser várias outras coisas e que a gente... E o que tem de gente que não faz, né, o TPO depois, que fica, tira e tem a melhor, e aí fica ad eterno, né, assim, porque fica com medo, né? Porque fica com medo, porque o que? Ai, meu filho tinha um choro tão importante, aquilo era uma coisa tão importante na nossa vida, agora que ele tá bem, eu vou voltar a fazer mal a ele novamente, né? Então tem muita essa questão nesse lado aí. Mas é muito importante a gente fazer esse diagnóstico para que, de fato, a gente faça
uma exclusão mais assertiva, né, da dieta dessas mulheres. Porque uma vez que você tira esse alimento, não é uma coisa simples de você fazer, né? Esse diagnóstico clínico, até por isso que é importante a gente ter mais certeza do diagnóstico para a gente fazer a retirada do alimento. Porque se fosse fácil, se a gente tivesse um exame mais simples para a gente, ia ser muito mais fácil. Você vai lá, faz o exame, né? Sim. Só tira de fato se você tem certeza que esse exame tá ok. Mas se você, assim, tira... Ah, tem uma suspeita, mas é uma suspeita bem mínima. Mas eu vou tirar para ver como é que vai ficar. Gente, as questões nutricionais, sabe? Os prejuízos nutricionais que essa mulher pode ter, os prejuízos sociais, os prejuízos psicológicos que essa mulher pode ter com a retirada desse alimento é muito grande. Lembrar que essa mulher está vivendo o puerpério. Quando você tira um prazer da vida dessa mulher, né? Um prazer, comer é um prazer. Comer em grupo, comer em família. Quando você tira isso da vida dessa mulher, muita coisa vai ser mexida aí, tá? Então... Esse era o ponto que eu queria entrar agora. A gente tem 10 minutos para terminar e a gente não pode deixar de falar sobre os aspectos emocionais que envolvem Isso. ter uma criança PLV, uma suspeita, né? Porque a gente fala assim mesmo, é só tirar o leite. Né? Meu Deus do céu! Só é muito, né? Porque o leite está envolvido na produção de quantos alimentos nossos, né? E aí você está trazendo um ponto assim tão importante da gente falar, né? Porque essa mulher está vivendo um momento. Primeiro que ela está vivendo um momento difícil geral para todo mundo, né? O puerpério é difícil, ter uma criança recém-nascida é difícil. Uma criança que tem questões, que não dorme, às vezes tem uma perda de peso constante, não consegue ganhar peso, uma irritabilidade grande, um monte de questões, ou seja, ela já estava no limite, ela está mais no limite ainda. E aí você tira dela, às vezes, questões sociais ali muito importantes de integração na comunidade, né? Porque é isso. Acho que você pode falar bem mais do que eu sobre esse assunto, né? Porque você vive essa restrição alimentar. Você está num lugar e às vezes não tem o que comer, né? Você vai para um ambiente e você não tem o que comer ali, porque você... eu tive essa percepção assim forte quando eu convivi com uma mãe de um amiguinho meu que era alérgico múltiplo, e nos lugares a gente sentava para tomar um café, às vezes vinha um biscoito amanteigado junto com café, e ela ficava com medo até de encostar, porque o filho dela, inclusive, reagia a toque, né? Era uma alergia bem, bem intensa. Mas é muito, muito, muito importante a gente falar sobre isso, né? Muito importante sobre falar o que é tirar o leite do alimento de uma mulher, Exatamente. Né? Então, essas questões, assim, muitas vezes, quando eu estou na dúvida do diagnóstico, eu já levo isso para a família, eu já falo para a família ficar observando determinadas coisas. E a mãe, às vezes, na ansiedade de resolver logo a questão, fala assim, é melhor tirar logo o leite, é melhor, eu vou tirar. E aí eu levo para ela essas questões, sabe? Porque, assim, é claro que a gente quer resolver logo a vida do nosso filho, né? Mas não é fácil a gente viver nessa situação. Não é fácil a gente fazer isso. A gente se sente excluído comer é muito cultural, é muito social, né? Então, Sim. No restaurante, você não pode comer a comida do restaurante, porque você não sabe se no arroz tem manteiga. É comum no restaurante fazer isso. Você não sabe se a carne foi passada ali na chapa depois que alguma outra coisa foi passada com manteiga. Você não sabe exatamente qual o alimento que está ali. Então, você precisa saber, de fato, a origem desse alimento, né? Como ele foi preparado. Então, essa mulher, família, ela geralmente vive em alerta constante, sabe? É uma coisa que cansa você ficar 24 horas do seu dia em estado de alerta. Não só as questões que essa mulher já está sofrendo, de ver todo mundo comendo e não poder participar, de sair e ter que levar quentinha, de às vezes ir para algum lugar mais rápido, não se programar e passar fome, porque não vai poder comer nada na rua, né? Eu já cansei de ir para parto, achando que ia dar rápido, não sei o que, sair correndo e tal. Gente, eu fiquei mais assim, e ficar morrendo de 8 fome. horas na rua sem comer e eu não podia comer nada. E a Isabela reage a traço, reage a toque. Então, assim, é bem complicado, sabe? Envolve muitas questões aí na vida dessa família.
Então a gente tem E essas são as questões, né, que a gente está falando de quando já tem o diagnóstico e você, tudo bem, vamos começar a dieta e aí é isso, né? Você já tem o diagnóstico pronto, né, minimamente, e vai começar a dieta para resolver. E quando não tem o diagnóstico e fica aquele desespero até descobrir o que que é, né? Aquela criança às vezes que não ganha peso, aquela criança às vezes que fica numa irritabilidade inacreditável e às vezes passando de médicos e médicos que não escutam a mãe, né? A gente até já falou sobre isso, sobre a escuta materna, né? Então, assim, é complicado num contexto bem geral, né? Antes do diagnóstico, eu não sei nem dizer, né? O que é mais difícil, se é antes, se é depois, mas eu imagino que a angústia também antes do diagnóstico deve ser bem difícil, Sim, né? muito, muito complicado. Exatamente isso, né? Você não encontrar, às vezes, uma pessoa que valoriza as suas queixas, sabe? Que acha que também tudo é muito comum, tudo é muito normal. Então, tudo bem. Se você acha que pode ser alguma coisa fisiológica, um comportamento normal do bebê, vamos ficar de olho, vamos ficar atento, vamos entender a queixa dessa família, porque a gente vê a criança pontualmente, né? Uma vez no mês, ou se você quer fazer uma mais de perto, você marca semanal, de 2 em 2 semanas, mas essa família está 24 horas ao lado dessa criança. Então, entender, ouvir as queixas dessa família é muito importante para que a gente consiga fechar diagnóstico de alergia alimentar. Não tem como ficar só com o que a gente está vendo dentro do consultório. Não tem. Ótimo, ótimo. E aí, acho que o último ponto aqui, né, pra gente fechar, faltam 5 minutos só de live. Infelizmente, tem tanta coisa, né, que a gente podia conversar aqui, mas não dá tempo de tudo. É da gente falar sobre a carga dessas mulheres também, com relação ao leite precioso, ao alimento que salva a criança. Porque essa fala, né, a gente precisa colocar a coisa clara, né? Assim, realmente estimular a amamentação é um ponto importante para essas crianças que são a PLV, né? Porque é tudo que você falou. Dentro da alimentação, dentro da amamentação, a gente tem um fator de proteção muito grande para essas crianças. Isso é um ponto, a gente não pode negar. Agora, passar por toda essa privação, e às vezes não é uma criança que tem alergia só a leite, né? Às vezes são alergias múltiplas, né? E aí essa mulher, além de passar essa privação com leite, que já é muito complicado, ela passa essa privação com relação a várias outras questões. E essa relação social, às vezes, vai pro ralo, né, para essa mulher. O quanto que também a gente precisa olhar para essas mulheres e também entender o que elas querem, né, assim, porque também tudo bem, né, se ela não conseguir dar conta de uma dieta para conseguir seguir com essa amamentação, né, porque é pesado, né, é bem pesado. Nesse ponto, eu acho que assim, Papai do Céu fez isso assim, fez eu passar por isso tudo e ter uma filha alérgica alimentar múltipla. Ela já está com 2 anos e 7 meses e eu ainda estou em dieta de restrição múltipla, com dieta de traço, para que eu entenda aqui o lado de mãe também, sabe? E que eu possa apoiar essas mulheres nisso. Porque eu já ouvi de diversas mulheres assim, olha, se não fosse você me apoiando, eu teria desistido da amamentação. E graças a Deus você me apoiou e eu consegui. Eu acho que assim, é óbvio, é claro que a opção de amamentar ou não vai ser da mulher, de quem é a dona do peito, né? Mas gente, profissional de saúde, apoiar, incentivar, mostrar os benefícios do leite materno, né? E mostrar o outro lado. Se essa criança não recebeu leite materno, qual vai ser o alimento que essa criança vai receber? Né? São leites caros, são leites governo paga, vamos dizer assim, muito complicado todo esse manejo para que o governo pague, tá? É bem complicado, não é fácil. Às vezes, para uma criança, para um bebê que mama exclusivamente, se você pega um leite, uma fórmula de aminoácido, isso pode chegar a R$ 4.000 por mês só de leite. Então, é muito caro. Não, na verdade, o que a gente mais vê são mulheres que perderam a amamentação, né? Que perderam a possibilidade de amamentar, porque passaram tanto, né? Ficaram pulando de médico em médico e às vezes não conseguiu chegar no diagnóstico no tempo certo, desistiu porque realmente era tanta coisa para falar, para fazer, para olhar.
e não recebeu esse apoio no momento que poderia ter recebido, né? Isso é o que mais a gente vê, Então, né? uma coisa importante é a gente excluir poucos alimentos da dieta dessa mulher. Só o que a gente de fato suspeita, né? Não fazer exclusões desnecessárias, até porque, e uma coisa importante da gente falar do benefício do leite materno, além de todas essas questões de palatalidade, de tudo, porque os outros leites têm um sabor muito ruim e muitos bebês acabam Uhum. tomando, é porque, via leite materno, um bebê que tem alergia à proteína do leite de vaca, por exemplo, e essa mulher ainda está consumindo outros alimentos, possíveis alimentos que têm potencial alergênico, quando essa mulher está consumindo esses alimentos, essa mulher está, teoricamente, fazendo uma tolerância, levando uma tolerância para esse bebê que vai estar em contato com a proteína desses alimentos. Então, você Isso. tudo minimiza a chance dessa criança vir a fazer alergias futuras a outros alimentos. Então, Ai, muito bom é isso. claro que a gente tem que entender a decisão é da mulher. E a gente vai estar aqui para apoiar Isso. na decisão de amamentar ou de não amamentar, né? Mas cabe a gente levar. Isso aí, ó. Faltam. Só para. Desculpa, eu vou precisar te interromper, porque a gente faltam 15 segundos. Eu vou ter que dar tchau para você, senão a gente vai acabar não conseguindo se falar mais, Tá tá? bom. Flavinha, foi maravilhoso.